Qual foi o modelo que nós aprendemos nas escolas? Vamos olhar aqui a composição e estrutura da Terra. O interior do planeta Terra, ou seja, essa parte aqui, ainda é uma região inexplorada pela humanidade. Entretanto, com a ajuda de sismógrafos cada vez mais sofisticados, os cientistas vêm conseguindo obter informações que ajudam a entender a composição e a estrutura da Terra e o funcionamento do interior do planeta. Ok. De acordo com o comportamento das ondas emitidas pelos sismógrafos, é possível identificar a estrutura e o material que compõe as camadas inexploradas do planeta. Dessa maneira, foram identificadas 3 camadas distintas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Ok. Aqui nós temos o modelo convencional, a Terra globo. Aí nós temos a atmosfera. A atmosfera é o céu deste planeta. O que tem depois da atmosfera? O espaço externo. Mas, basicamente, a ciência considera como céu o que tem dentro da atmosfera. Nós temos a crosta, é a capa superficial da Terra. Nós temos o manto superior e nós temos o manto inferior. O núcleo externo e o núcleo interno. Temos a crosta oceânica, vamos dizer que são as primeiras camadas do oceano. E nós temos a crosta continental. O planeta Terra não é estático, ou seja, ele não está estacionado no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes, ou seja, os corpos celestes também não estão estacionados. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo. Vou pegar essa, mostrei uma bola aqui. Vamos supor que aqui seja o planeta Terra. Então ela envolve uma série de movimentos em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea, ou seja, o Sol, a Terra girando em torno dela mesma, girando em torno do Sol, e toda a Via Láctea girando dentro de uma galáxia e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. Os principais movimentos da Terra, isto é, daqueles que possuem efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central, durante um período aproximadamente de 24 horas. Com a velocidade de 1.666 km por hora. Ou seja, exatamente agora, neste momento, tudo isso aqui, olha, esse sistema apresenta que a Terra, neste momento, em torno do seu eixo, ela está girando 1.666 km. Mas você deve observar que não é só a Terra que gira. O Sol, ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol, o Sol e todos os planetas na Via Láctea, a Via Láctea dentro de uma galáxia, a galáxia com outro sistema dentro do universo, com outros sistemas girando juntamente com todo o universo nesse modelo. Mas você não percebe nada. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. O que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste, nascente, para o oeste, poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e da noite. Ou seja, segundo esse modelo, acontece isso aqui, olha. A Terra girando em torno dela própria e em torno do Sol. E a consequência disso é a sucessão dos dias e das noites. As Escrituras Sagradas nos diz que antes mesmo do Sol ser criado, já existia dia e noite. O Sol e os demais luminares foram criados somente no 4º dia. Mas antes destes luminares serem criados, já havia diferença do dia para a noite. Nós vimos isso no vídeo sobre o plasma, que quando Deus diz haja luz, houve luz. E fez Deus separação da luz e das trevas. E foi-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Somente após a criação do efeito do plasma, a luz, que há diferença dos dias e das noites. Não porque a Terra supostamente gira em torno de si própria ou em torno do Sol. A translação é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol com a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de
107 mil quilômetros por hora. Ou seja, além da Terra estar girando 1.666 quilômetros ao redor dela mesma, ela está fazendo também um movimento de translação a 107 mil quilômetros por hora. Esse movimento de rotação, ele é completo num tempo de 24 horas para a Terra dar uma volta em torno dela mesma. Para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, tem o tempo de 365 dias. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. A inclinação do eixo da Terra, cerca de 23,45 graus, faz com que os raios solares atinjam sua superfície de forma irregular, formando as chamadas calotas polares nos extremos do planeta. O que significa isso? Deixa eu pegar a bola novamente. Aqui vamos supor que seja o planeta Terra. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que aqui seja o Polo Norte, ok? Polo Norte. E aqui abaixo, Antártida. Polo Norte, Antártida, ok. E aqui está dizendo que o eixo da Terra, ele está inclinado 23,45 graus. Olha, vou colocar o eixo da Terra aqui no Polo Norte, ok. E ele está inclinado 23,45 graus. E à medida que a Terra gira em torno de si própria e em torno do Sol, essa inclinação faz com que a luz do Sol bata de forma irregular na superfície terrestre, fazendo que venha ter alteração na superfície dos extremos do planeta. Ok, o que significa isso? É por essa razão que, segundo a ciência convencional, o Polo Norte é menor, possui menos gelo do que o Polo Sul, a Antártida, porque como essa parte aqui está mais inclinada para o Sol, o calor chega com maior intensidade aqui, por causa dessa inclinação. Tal qual Mercúrio, a Terra possui um campo magnético. Descobriram também que Mercúrio tem um campo magnético. A Terra possui um campo magnético originado pelo seu núcleo metálico semifundido. Ou seja, dentro do globo existe um núcleo. O núcleo externo e o núcleo interno, um líquido e o outro mais sólido. E esse núcleo da Terra, esse núcleo metálico semifundido, ele vai gerar ondas magnéticas para repelir alguns elementos e algumas matérias da crosta terrestre, e até mesmo raios e radiação que vem do universo. Após estudos sobre a natureza do campo magnético terrestre, descobriu-se que sua intensidade diminui cerca de 0,5% ao ano e que em alguns períodos da existência da Terra ele já chegou até mesmo a ser anulado ou a ter invertido, com o Polo Norte virando o Polo Sul e vice-versa. Ponto importante, isso aqui, os terraplanistas, o modelo e o sistema da Terra plana já vem falando há muito tempo. Há bastante tempo, desde as civilizações e povos mais antigos, eles já criam neste fenômeno do acontecimento da força criada pelo campo magnético, e que de tempos em tempos ele é anulado ou invertido. O que a ciência convencional vai dizer sobre o acontecimento da inversão do campo magnético? Vai dizer que somente isso aqui. Quando tratarmos do campo magnético e sua inversão, vamos falar com mais detalhes, vamos observar alguns detalhes mais importantes a respeito desse acontecimento. Mas a ciência convencional vai dizer, não precisa se preocupar, ela camufla a verdade, omite e negligencia a verdade da população. Porque ela vai dizer, não precisa se preocupar, se alarmar, se perturbar, porque o que vai acontecer somente é que o Polo Norte vai virar Polo Sul, não geográfico, mas mais magnético. Então vocês não precisam ficar preocupados, mas o sistema da Terra plana já diz totalmente diferente. Por quê? A anulação ou inversão do campo magnético é um dos maiores acontecimentos catastróficos e terríveis que a humanidade
pode esperar. Então não é simplesmente uma mudança magnética dos polos, mas sim é um acontecimento que vai abalar toda a Terra e todo o céu. Isso vamos tratar quando analisarmos o campo magnético. Então isso aqui já é comprovado, ele está diminuindo, os terraplanistas tocam constantemente neste ponto, neste assunto, que ele está diminuindo a sua intensidade. E o que significa isso? Que ele está perdendo força. E ele perdendo força faz com que ele venha trabalhar mais rápido, girando. E vai chegar um momento que ele vai, vamos dizer, se cansar. Você não corre muito e você se cansa e você precisa parar para descansar, o campo magnético vai parar também. Ele está acelerado. E ao mesmo tempo que ele está acelerado, ele está perdendo força. Descobriu-se que sua intensidade diminui cerca de 0,5%. Ele vai perdendo força e em um determinado momento da história ele vai inverter. Quando o apóstolo Paulo usa o termo ideias contraditórias, ou como algumas versões antigas mas trazem oposição, o que ele estava querendo dizer nos tempos bíblicos? Isso era muito comum. Quando se tinha uma verdade concreta, absoluta e única, e fontes externas queriam apresentar outras opiniões, outros argumentos, isso era considerado uma ideia contraditória à verdade, uma ideia contraditória à verdade concreta, à verdade absoluta. Então Paulo está dizendo, não, Timóteo, guarde o que te foi confiado, evite conversas inúteis que nunca saem do lugar, profanas que apresentam um outro Deus, um outro modelo, e as ideias contraditórias que se opõem à verdade. Foi-nos apresentado isso. E ele diz, cuidado com as ideias que se opõem à verdade. Sendo assim, este é o modelo que nos foi apresentado como verdadeiro. Mas o que a palavra de Deus diz? Aqui está o modelo que as antigas civilizações acreditavam como sendo verdadeiro, o modelo da Terra. E através deste modelo, eles tinham um entendimento do que seria a criação e o universo. E tem algumas referências bíblicas para sustentar este modelo. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, no caso Deus está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Isaías 66, verso 1 diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. O que é um escabelo? Um escabelo era isso aqui, olha, um banquinho que tinha uns pezinhos embaixo. Os pezinhos aqui é basicamente o que nós entendemos pelas colunas, pelos pilares da terra. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Em Mateus capítulo 5, verso 35, Jesus falando sobre juramento, ele diz, não jureis nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Você não pode jurar pelo céu, porque lá está o trono de Deus. E pela terra eu posso? Não, porque é aqui que ele descansa os pés dele. Aqui é o escabelo dos seus pés. Levanta do pó o pobre e do monturo eleva o necessitado para os fazer assentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins das luzes e das trevas. Há uma borda em torno da terra. É isso que esse verso quer dizer. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:10. O importante de Gênesis 1:10 é que nos leva a entender que, ao contrário do que a ciência convencional diz, que em torno de si mesma ela gira 1.666 quilômetros, e em torno do Sol ainda 107 mil quilômetros, algo que não faz sentido, não tinha porquê, não teria um motivo por que Deus criar algo desse modo, sendo que, primeiro que o modelo apresentado apresenta muitas teorias que ninguém consegue explicar ou sequer entender. Por quê? Não passa um experimento, visto que
no modelo da Terra plana, é bem fácil o entendimento, qualquer pessoa consegue realizar o experimento e ter uma conclusão. E essa conclusão, ela é comprovada pelas Escrituras. Por quê? Aqui você vai encontrar o que é dito, a verdade. E quando você vai levar essa verdade no experimento, ela passa ao contrário desses grandiosos números que não se tem como provar. Então Gênesis 1:10 vai mostrar que Deus cria uma porção seca para ficar estacionada, para ficar fixa. A Bíblia deixa claro que há fundamentos e colunas que sustentam a terra. Olha, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Não há nada em que o mundo esteja pendurado. Ele está assentado, fundado sobre algo, que são as colunas. Olha, e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento de suas narinas. 2 Samuel 22:16 e Salmos 18:15 diz isso. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra. O que são tempos remotos? No princípio, lá em Gênesis. E os céus são obras das tuas mãos. Salmo 102, verso 25. Observação importante. A terra plana, este modelo aqui, deixa eu abrir a imagem. Ela é redonda? Sim. Ela é redonda, apresenta um modelo circular. E o que ela não é? Ela não é isso aqui, uma bola. Ela não é uma bola. Ah, mas lá em Isaías 22, verso 18, apresenta uma metáfora de que a terra é uma bola e está num campo. Não é isso, nem sequer está mencionando sobre a terra lá em Isaías 22, verso 18. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a terra ela não é uma bola, e essa bola não está girando. Ela é fixa, Deus colocou colunas nela. Olha, um escabelo, isso aqui, esse banco para descansar os pés, nunca é esférico. Você já viu um escabelo esférico? É plano, com apoios por baixo. Vamos supor que esses apoios aqui sejam as colunas da terra. Olha aqui, ó. Fundações ou colunas da terra. Onde é que está escrito isso nas Escrituras? Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Eles estão aqui. E você não vai encontrar fundamentos da terra em uma terra redonda. Me mostra cadê os fundamentos aqui, as colunas. Não existe. Logo, entra em discordância com a palavra de Deus. Mais um ponto importante. A Bíblia diz que a terra tem uma face, não uma superfície. Na Bíblia, Almeida Corrigida, encontramos face da terra 29 vezes, também face de toda a terra 10 vezes e superfície 9 vezes. A própria ciência convencional vai dizer que uma face é uma superfície plana. Aí eu vou colocar esse modelo aqui, olha. Na terra plana, ela tem uma face? Tem. Ela tem uma face. Você olhando aqui, você está vendo uma face. Num globo, uma bola, existe uma superfície plana? Não existe uma superfície plana. Entrando novamente em contradição com as Escrituras e também em contradição contra o que ela mesma afirma, que, de acordo com a geometria sólida, uma face é uma superfície plana. Aí tem umas ilustrações aqui de um triângulo, de um quadrado, de um círculo plano, que possui faces, mas não existe uma face numa bola. Uma esfera é uma superfície fechada, não há limite, não é plana. A Terra se move através do espaço? Neste modelo, sim, ela se move através do espaço. Neste modelo, não. No modelo bíblico, não se move no espaço. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará. Quando você vai construir uma casa, você apenas realiza o levante das fileiras dos tijolos sem pilares? Não, você faz uma fundação. Você ergue os pilares para a casa não se abalar. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará. Só é possível se firmar algo se ela ter um fundamento, se ela ter colunas, para que não se abale. 1 Crônicas 16, verso 30. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder.
o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 93, verso 1. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. Olha, dizei entre os gentios, os pagãos, dizei para os gentios, para os defensores deste modelo, que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale, julgará os povos com retidão. Salmo 96, verso 10. Lançou os fundamentos da terra, ela, a terra, não vacilará em tempo algum. Salmo 104, verso 5. Citei aqui para vocês pelo menos 4 versículos, revelando, de acordo com as Escrituras, que a terra não se move em espaço algum. Muito pelo contrário, ela está fixa, ela está estacionada. Diga isso entre os gentios, o quê? Que o Senhor reina. É Ele quem decide, é Ele quem manda, é Ele quem ordena. Isaías ainda diz, vocês nunca ouviram, vocês não sabem, não lhes contaram o que aconteceu no princípio, vocês não compreendem como a terra foi fundada. Observação importante, note que existe uma grande diferença entre ser abalado, terremotos, abalos, fontes de abismo sendo rompidas, do que está constantemente girando uma composição completa se movimentando. Então, quando você lê partes nas Escrituras que dizem que a terra vai se abalar, não significa que ela vai ficar girando em torno de um espaço, mas que a superfície, a face da terra vai sofrer alguns abalos, algumas alterações, que são até mesmo acontecimentos proféticos sobre o fim dos tempos. A palavra de Deus diz o quê? Que a terra possui extremidades, confins, limites. Você não vai encontrar confins aqui. Cadê o final aqui? Cadê o limite? Não tem limite aqui. Só que a palavra de Deus diz que a terra tem um limite, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Jó 28, 24. Ele o envia por baixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Jó 37, 3. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Isaías 11, 12. Em Isaías 43, verso 6 diz, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 1 diz, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Em Jó 38, 13 diz, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Isso aqui é importante você realizar toda a leitura. Faça a leitura de todo o capítulo 38 de Jó, para você ter um entendimento maior. Apocalipse 28. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalhas. Em batalha, ok. O que são, ou quais são os 4 cantos da terra? A Bíblia se refere várias vezes aos 4 cantos da terra, porque existem 4 cantos, ok. Isso não se refere aos pontos cardeais, leste, oeste, norte ou sul, porque oriente e ocidente não tem limite. A palavra hebraica canto se refere a bordas e extremidades literais. O que acontece? O que quer dizer isso? Quando você lê nas Escrituras, extremidades, confins da terra, limite. Um exemplo, quando Cristo disse, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ser-me-eis testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo quando usou a expressão confins da terra? Está se referindo não somente aos lugares mais distantes da terra, mas até literalmente o fim da terra. Ele estava querendo dizer, se for preciso levar o Evangelho até o canto da terra, você leve. Por quê? Porque quando os
judeus usavam as palavras confins, extremidade e limite, estava se referindo a de fato uma extremidade e a borda ou limite literal, bem como a ideia de aquartelamento, ou seja, vamos usar o exemplo de uma casa. Eu estou aqui agora na extremidade, no confim do meu quarto, no limite dele. Essa é a ideia literal que os judeus tinham quando usava-se o termo extremidade. Lembre-se, as esferas não têm pontas nem bordas. Me mostre aqui. Onde estão as pontas aqui, os limites e as bordas? Vamos supor que seja aqui. Mas se você girar a bola assim, ela ficará aqui. Ou será que é o limite? Será que aqui é a borda? Será que aqui é a extremidade? Não tem. E as escrituras dizem que existem confins e extremidades e limites na terra. E quando você vai observar como os hebreus antigos criam nisso, a palavra hebraica canto se refere a bordas e extremidades literais. Eles criam, não somente a civilização hebraica antiga, mas todos os povos antigos criam de fato que a terra tinha um limite, o céu tinha um limite. Mas um ponto importante que nós devemos entender sobre a terra fixa, estacionada e sustentada por pilares e colunas é sobre o longo dia de Josué. Note que a Bíblia registra o relato diretamente oposto ao que um conceito de terra esférica suporia. Ou seja, não tem como o Sol e a Lua parar nesse sistema. Neste caso, é a Terra que iria parar de girar. Aí já entra em contradição com mais um ponto do que a ciência convencional defende, que se a Terra parasse, aconteceria um colapso global. Nós vamos falar sobre isso ainda. Olha, Josué pede para o Sol ficar parado. E que a Bíblia diz que o Sol parou. Josué pede para a Lua ficar quieta. E a Bíblia relata que a Lua parou. Não há nenhuma menção de que a Terra se moveu ou parou. Se não existe nenhuma menção de que a Terra se moveu ou parou, significa que ela não está girando. A Bíblia detalha que o Sol parou no meio do céu, o firmamento. O Sol se parou no meio do firmamento, do domo. Se a Terra parasse de girar, tudo, incluindo a sujeira, seria jogado para fora pela inércia e o impulso angular. O que é inércia? Vamos supor que você está num carro. Você está em um carro em movimento, você está parado dentro do carro, mas o carro está em movimento. Se esse carro em movimento parar de maneira de repente, se parar de repente, você seria lançado para fora do carro pelo impulso. E isso também aconteceria com a Terra. Se ela está girando 1.666 km, se de repente ela parasse, Josué ia para o espaço. Se a Terra fosse esférica, não somente esférica, mas também se estivesse movimentando, não teria feito diferença nenhuma na duração do dia se a Terra também não parasse. A Terra teria continuado a girar através do suposto ciclo do dia, mesmo com o Sol e a Lua parados. Ou seja, vou tentar explicar para vocês. Se a Terra fosse esférica e se ela tivesse parado, o movimento de translação iria continuar em torno do Sol. Ela iria parar, a rotação iria estacionar, ok. Mas e a translação? Não ia continuar? O ciclo do dia não deveria continuar? Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem que não foi a Terra que parou, mas sim o Sol e a Lua. Olha aqui, vamos observar essa imagem. Aqui nós temos o Sol gigantesco de um lado, estacionado, e a Lua também estacionada. Muitos defendem que foi isso que aconteceu, mas a Terra continuou girando. Por esse movimento da Terra, ainda em torno do Sol, o dia ainda deveria ter sofrido alguma alteração.
Mas as escrituras dizem que o dia ele ficou mais longo. Então nós defendemos este modelo: a terra estacionada, o sol e a lua parando sobre a terra no firmamento. Observação importante: no modelo heliocêntrico, esta bola, essa esfera, está girando em torno do sol. Ok. E o que significa isso? Que para girar em torno do sol é preciso uma órbita, ok? E também precisa de uma atração gravitacional em relação ao sol, fazendo com que a Terra gire em torno do sol. Mas você não vai encontrar essa verdade, essa suposta verdade ou essa teoria nas escrituras. Por quê? Já que o sol foi criado no quarto dia, em torno de quê? De algo inexistente. O que seria esse algo inexistente que a Terra estava girando? Se o modelo heliocêntrico diz que o Sol é a fonte da vida, e depois que o Sol foi criado, a poeira e os gases solares fizeram uma atração de rochas e moléculas do universo, essa molécula ela de alguma forma criou uma gravidade no núcleo dela e foi atraindo outras rochas até que formou a Terra. Aí ela vai dizer que a Terra foi criada dessa maneira e começou a orbitar assim como os outros planetas em torno do Sol. Mas entra em contradição com as Escrituras, porque as Escrituras dizem, não, no princípio criou os céus e o Sol? Não, os céus e a Terra. Você não vai encontrar nas Escrituras uma Terra girando em torno do Sol. Por quê? Porque você não vai ver no início, no Gênesis, a criação de um sol primeiro para a Terra ficar girando em torno dele. Você vai ver a Terra sendo criada primeiro, tanto que há diferença do dia e da noite antes mesmo do sol ser criado, a vegetação crescendo, aparecendo antes mesmo da criação do sol. Aí cai por terra novamente mais uma questão da fotossíntese, nós vamos analisar isso ainda. Não precisou do sol, da luz do sol alguma para a vegetação crescer. Ok? Vamos observar isso ainda. E as escrituras dizem, não existe um sol no centro da Terra circulando em torno dela. Por que não existe? Porque a Terra foi criada primeiro do que o Sol. Peraí, mas a ciência convencional diz que precisa de uma órbita para a Terra estar circulando em volta e uma atração gravitacional do Sol. Não precisa. A falsamente chamada ciência catequizou a geração a crer nisso. O que na verdade existe é a Terra e o universo dentro dela. O Sol e os demais luminares estão dentro dessa atmosfera. Então você não pode cair na ideia de que aqui no primeiro dia o Sol já existia e a Terra circulava em torno dele. Não. De acordo com as Escrituras, passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e a Terra já havia sido criada. E só no quarto dia, olha aqui o Sol sendo criado. A Terra não gira em torno do Sol ou de qualquer outra coisa. O Sol foi colocado dentro da atmosfera terrestre. Então vamos lá novamente para o Gênesis, o princípio. No princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Observação importante. O fato de, na obra da criação, os céus ser apresentado primeiramente, não significa que foi exatamente nessa ordem que as coisas foram criadas. Por quê? Porque seria uma contradição imensa da parte de Moisés escrever o céu sendo criado primeiro, mas na sequência ele apresentar a criação da terra. Então quando você lê Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, não significa que o céu foi criado primeiro, mas ele apenas está descrevendo a criação, que num princípio, não há bilhões de anos como a ciência convencional ensina, mas nós ainda vamos falar sobre a idade da terra, mas no princípio Deus realizou uma grandiosa obra. O que? Ele criou os céus e também criou a terra. O que não faria diferença nenhuma se Moisés tivesse escrito que ele criou a terra e criou os céus. E diz assim, a obra da criação começa com Moisés dizendo, era a terra sem forma e vazia. Ok. Vamos observar dentro do contexto
o que não tem forma e o que é vazio. O vazio aqui é porque não tinha nenhuma obra feita ainda, tá certo? Não tinha nada ordenado no seu devido lugar. Apesar que antes, creio eu, na Pangeia, todos os continentes eram agrupados, e após o dilúvio houve essa separação, e ainda haverá uma última separação, ok? Vamos falar sobre isso ainda. Nós vamos observar dentro do contexto que o que é sem forma dentro da criação? A terra era sem forma, ok. O que era sem forma? O contexto vai dizer, vai nos apresentar um elemento que não tem forma. E trevas cobriu a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Água tem forma? Não tem forma. Como é que a água passa a ter forma? A partir do momento que você coloca ele dentro de um recipiente. Então a água vai tomar forma de um recipiente, do recipiente que foi posta dentro. Quando o apóstolo Paulo diz: não vos amoldeis a este mundo, ele está dizendo: seja igual a água, não vos amoldeis com este mundo. Por quê? O mundo tem uma moldura, tem uma forma. Se você for colocado dentro do recipiente da forma do mundo, você vai se tornar semelhante à água posta em um recipiente. Vai tomar forma deste recipiente. Paulo usa o mundo como ilustração desse recipiente. Para Deus criar a terra, ele usou o quê? Água. Nossa, Rafael, que loucura. Nossa, isso é impossível. Não, eu vou parar de assistir esse vídeo por aqui. Já está começando a deduzir. Ok. Aí nós precisamos entender que não é somente uma questão de imaginação, achismo ou dedução. Nós devemos entender o que o apóstolo Pedro diz sobre isso. Ele vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3. Inclusive, ele fala sobre a destruição de muita coisa neste capítulo. E ele vai dizer, capítulo 3, verso 5. Mas eles quem? Os ímpios, os pagãos mencionados no versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão o quê? Escarnecedores, zombadores, e seguirão as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Agora o versículo 5 vai dizer: mas eles, esses zombadores, os escarnecedores da verdade, deliberadamente, propositadamente, voluntariamente, se esquecem, ou seja, ignoram, omitem, negam, de que há muito tempo, lá nos tempos remotos, no princípio, pela palavra de Deus, existem céus e terra, ou seja, foi formado pela palavra de Deus. Esta, no caso terra, formada da água e subsiste no meio da água. Então, quer dizer que a ciência pode discordar das escrituras, mas as escrituras não podem discordar da ciência convencional. Quando eu digo aqui para vocês que a terra foi tirada e formada do meio da água, você diz que é loucura. Mas alguém dizer para você que tudo surgiu debaixo de um Big Bang, de uma grande explosão, e formou um universo que é hoje e apresenta uma bola giratória girando em vários sistemas, você acredita? Isso sim é loucura, porque este modelo destrona Deus, enquanto o outro dá honra e glória a Ele. Já que as Escrituras, em Gênesis, diz que no princípio Deus criou algo daquilo que não tinha forma. E o único elemento sem forma que nós encontramos lá no princípio é a água. E Pedro já diz que da água Deus formou a terra e ela subsiste aonde? No meio das águas. Olha, vamos pegar algo aqui do meio das águas. Aqui está a terra. A terra está embaixo da água? Não. A terra está aqui em cima da água? Não. Aqui em cima tem água e aqui embaixo tem água. E a terra está, de acordo com o apóstolo Pedro, no meio
das águas. Não somente está no meio das águas, mas da água ela foi formada. Como é que ela foi formada? Deus falou. Eles deliberadamente ignoram isso, que há muito tempo, pela palavra de Deus, a terra e os céus foram criados. Esta terra, tirada da água e subsiste no meio da água. Ok, Rafael, eu não creio nisso. Isso é loucura, isso é patético, isso é uma aberração. Ok, mas para alguns cristãos não. Por quê? Porque isso é um meio de expressar fé na obra da criação de Deus, dando glória a Deus por um grande atributo dele, que é a capacidade de criação. Como é que nós cremos então no que Pedro disse e no que está escrito em Gênesis? Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer, olha, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ok. Pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Engraçado, o apóstolo Pedro também diz isso. Diz o quê? Que os homens deliberadamente ignoram isso, que há muito tempo, pela palavra de Deus, a terra e o céu foram criados. O que é a terra e o céu, então, de acordo com Hebreus? O universo. De modo que aquilo que se vê foi feito do que não é visível. Então, a única maneira de você crer nesse modelo é você depositando fé. É pela fé que nós entendemos que pela palavra de Deus os céus e a terra foram criados. Como? O apóstolo Pedro diz, da água. Da água a terra foi tirada, a terra foi formada. E de alguma forma miraculosa, Deus, ele formou, ele criou esse elemento sólido daquilo que é líquido. E semelhante a uma gestação, a um embrião sendo formado no ventre de sua mãe. Vamos observar algo aqui sobre os fundamentos da terra. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Vamos observar aqui. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Ok. O que sacode a terra do seu lugar e as colunas estremecem. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? O que é uma pedra de esquina? Nos tempos remotos, nos tempos bíblicos, os construtores eles não tinham um esquadro como tem hoje na construção civil. Para que serve o esquadro? O esquadro serve para alinhar a construção, para a construção não sair torta. Só que os construtores antigos não tinham esquadro. Eles tinham uma pedra de esquina, uma pedra angular. Vamos supor que essa Bíblia seja uma pedra angular. E o que era uma pedra angular? Era uma pedra com a mesma medida nos seus 4 cantos, nos seus 4 lados. E essa era a primeira pedra posta na construção, para todo o edifício sair bem ajustado. Cristo é a pedra de esquina da igreja, meu irmão. Ele é a pedra angular, onde sobre ele todo o edifício é levantado, construído. Os cristãos são essas pedras. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a primeira pedra da construção para esse edifício que é a igreja, não sair torto, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ele disse, eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, um bloco, um fragmento de pedra, um pequeno tijolo. Eu também te digo que tu és Pedro. Mas sobre essa pedra, ele estava apontando para ele mesmo, sobre essa pedra angular, essa pedra que endireita e alinha a construção, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Meu irmão, e Deus na construção do mundo, Ele coloca uma pedra angular, uma pedra de esquina, para toda a obra da criação da terra sair perfeita. Uma pedra de esquina, ela não somente ajudava no alinhamento da construção, para ela não sair torta, mas a pedra de esquina também ajudava no nivelamento de toda a obra, meu irmão. Sendo assim, ela ajudava tanto no esquadrejamento, no nivelamento e no aprumamento da obra. E baseado nessa pedra, toda a construção saía esquadrejada, aprumada e nivelada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai encontrar nivelamento nisso aqui? Não. O que significa? Que este modelo aqui não foi construído com pedra de esquina, ou seja, com a capacidade de ser aprumada, esquadrejada e nivelada. Continuando as referências. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum, não movimentará. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Eles deliberadamente ignoram isto, que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus e a terra, ou seja, os céus e a terra, aparecerão juntos. Eles ignoram isso. Pela fé entendemos que o universo, os céus e a terra, foram criados daquilo que não existe, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E por fim, a própria referência de Hebreus, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Irmãos, por que eu estou gravando este vídeo? Com dois objetivos. O primeiro, e mais difícil, é desconstruir o caminho que a criança foi formada. Porque agora que ele está grande, não consegue se desviar dele. Então o primeiro objetivo é desconstruir, destruir o caminho vão, profano e com ideias contraditórias, opositoras. O segundo é edificar e apresentar a verdade. No vídeo de número 4 eu apresentei uma curiosidade sobre Gênesis capítulo 1, que nesses 31 versículos Deus é apresentado cerca de 50 vezes como o principal agente criador, ou seja, ele criou todas as coisas, e somente daí nós já desbancamos o evolucionismo, o Big Bang e essas outras teorias, as teorias do de repente, do acaso, que se não tivesse acontecido isso, você não existiria, destronando Deus. E neste capítulo 1, em 31 versículos, Deus é apresentado cerca de 50 vezes como o principal agente criador. Ele criou tudo. E dificilmente você terá condição ou capacidade de prestar honra e adoração e glória a Deus como Criador, se você crê em algo que Ele não criou. Se Ele não criou, logo Ele não aprova. Então, como é que Deus vai julgar aquilo que é certo ou errado? Na palavra. Ele vai observar dentro da palavra o que é aprovado e o que é reprovado. Então, quando Deus olhar para algumas questões desenvolvidas pela humanidade, Ele vai julgar dentro da palavra se essas questões são verídicas. Se não for verdadeira, está reprovado. E o que Ele faz
com algo que é reprovado, ele destrói. Então você não pode prestar sua adoração a um Deus Criador adorando aquilo, louvando a Ele por aquilo que Ele não criou. Por quê? Vou terminar esse vídeo com a declaração do apóstolo Paulo a Timóteo novamente. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis, vãs e profanas e as ideias contraditórias, do que a falsamente ciência, ou que falsamente é chamado de conhecimento, diz, professando, alguns se desviaram da fé. Sendo assim, queridos, vamos ficar por aqui. Neste vídeo vimos como a Terra foi criada, como ela foi fundada e que ela não está girando em torno de si mesma e em torno do céu, como a ciência convencional nos ensinou. No decorrer dos vídeos, quando eles forem lançados, vez ou outra eu vou estar falando novamente sobre essa questão, ok? Deus te abençoe, obrigado novamente, graça e paz.